Eu mandei para ele também. Não, porque eu comentei com ele, ele também. Ah, a gente viu, mas não sabe. Boa noite a todos, muito obrigado pela participação. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar. Prazer enorme ter aqui todos vocês. Eu sou o Leonardo Gross, líder de soluções digitais e serviços da GE Healthcare para a América Latina, e quero começar agradecendo a você que nos assiste hoje. Eu tenho certeza que esse evento vai ser uma excelente oportunidade para ajudá-la a entender mais sobre quais são os requisitos sanitários da Resolução RDC 330, que foi publicada em dezembro do ano passado e revoga a Portaria 453. Só para resumir, a RDC 330, além de preconizar diretrizes básicas de proteção radiológica em todo o território nacional, ela também estabelece normas de avaliação de equipamentos, testes de controle de qualidade que devem ser realizados pelos serviços de saúde.
esse vai ser o foco da nossa conversa hoje aqui, tá bom? É um assunto que tem despertado muito interesse ultimamente, coisa que a gente vê hoje. Temos um número expressivo aí de participantes nesse webinar. Eu vou liberar aqui para vocês. A gente quer saber quem vocês são, né? Estou liberando aqui uma pesquisa para entender um pouco, né? A gente quer saber qual o público do webinar hoje. Por favor, respondam aqui, identifiquem qual é o seu papel hoje. Se você é médico, é físico médico, se é gestor, técnico em radiologia, engenheiro clínico ou outro, por favor, pode liberar aqui para que o pessoal possa votar. E a gente já vai apresentar o resultado, tá bom? Muito bem, muito bem. A gente está muito feliz aqui de proporcionar esse momento de aprendizado. Realmente espero que possa ajudá-lo a entender como garantir, né, o cumprimento da nova regulamentação na sua instituição. Então, esse é o nosso compromisso com você. Antes de passar a palavra aqui para o nosso convidado de hoje, eu queria compartilhar com vocês que essa é uma iniciativa patrocinada pelo Dose Watch. Então, se a sua instituição tem hoje, né, a preocupação em melhorar a segurança do seu paciente, também melhorar a experiência desse paciente, a Dose Watch é uma solução digital que pode te ajudar a fazer uma gestão inteligente da dose de radiação ionizante absorvida pelo paciente, independente do equipamento de imagem que emite a radiação, independente do fabricante, uma solução totalmente agnóstica, independente da unidade em que o seu paciente faça o exame. Se você hoje rastreia doses de forma manual, usando planilha de Excel, consumindo um tempo enorme para reunir esses dados de dose, pode esquecer tudo isso. Agora você tem uma plataforma que pode ajudá-lo a rastrear, medir a dose, ajudá-lo principalmente a garantir melhor controle e monitoramento da dose, inclusive pode te ajudar a desenvolver ações que certamente vão contribuir para uma gestão muito mais inteligente de dose de radiação em meios de contraste, tá bom? Eu vou colocar aqui no chat o link do Dose Watch para quem tiver interesse em conhecer mais, tá bom? Vamos, antes da gente começar, eu quero também ver como é que ficou a nossa pesquisa. Vamos lá. Ana, consegue colocar aqui para a gente? Deixa eu ver como é que... Oi, Léo, já está aparecendo aqui na tela, mas hoje a gente está vendo... com um grande número de físicos médicos, são 38% de participantes, depois os técnicos em radiologia com 26%, depois a gente tem aqui 4% de médicos, 5% de gestores, 5% de engenheiros clínicos e 20% de pessoas com outras posições diferentes dessas aí. Mas o grande público, então, aqui são os físicos médicos hoje. Que maravilha, né? Que maravilha. Muitos desses físicos aí tem o papel de ser supervisor de radioproteção nesses ambientes. É uma tarefa hercúlea e eu tenho certeza aí que vocês vão ter bastante noções e dicas. Então, assim, eu tenho a satisfação aqui em chamar o convidado de hoje. Eu vou pedir para ele, deixa eu liberar aqui, vou pedir para ele já ir compartilhando a aula dele. O Renato Dimenstein, nosso presidente da Associação Brasileira de Física Médica, tem sido um ativista, você pode dizer assim, um evangelista nessa questão de nessa questão de radioproteção, levar um conhecimento profundo sobre a regulação. Eu tenho aprendido muito com você, Renato, e quero te agradecer pelo seu tempo em compartilhar esse conhecimento todo aí. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí, Leonardo, boa noite a todos. Eu coletei alguns dados aí que eu recebi de colegas da física, eu vou mostrar rapidamente, eu espero ajudar na discussão da nova legislação da Anvisa. Eu vou tirar o vídeo. Maravilha, maravilha. Obrigado mesmo, Renato. O Renato vai falar
sobre os critérios, né? Que critérios são esses preconizados pela nova regulamentação, quando nos referimos às normas de avaliação de equipamentos, quais são os desafios, que desafios são esses hoje enfrentados na implantação da RDC, nos centros de diagnóstico. A gente tem aqui no webinar hoje o Danilo Campelo, nosso engenheiro online da GE Healthcare. Danilo vai nos ajudar a trazer as perguntas da audiência. Por favor, façam as suas perguntas aqui no chat. Danilo vai tratar de endereçar a sua pergunta ao nosso convidado de hoje. Obrigado, Danilo. Obrigado, Léo, pelo convite. Imagina. Obrigado pela tua presença aí. Enquanto o Renato apresenta, eu vou estar no chat também. Então, vou aproveitar para compartilhar os links no YouTube dos últimos 2 webinars que realizamos. Um foi apresentado na nossa Semana de Radiologia, falando também sobre os desafios na implantação da RDC, e um outro mais especificamente de gestão de dose nos procedimentos na cardiologia, tá bom? É isso aí. Recados dados, vamos para a aula do Renato. Renato, a palavra agora é sua. Ok, então vamos lá. Eu vou compartilhar antes de falar sobre a aula. Eu queria declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação sobre a RDC. Eu dividi essa conversa em 3 pontos. O primeiro ponto é quais os fatores que afetam a qualidade da imagem, ou seja, a resolução e contraste. O segundo ponto é como avaliar as características das imagens. E o terceiro ponto é como realmente são os desafios de implantar a RDC. É isso que eu vou mostrar para vocês. Desafio número 1, quais são os fatores que afetam a resolução? Resolução de imagens, ela descreve o nível de detalhes que podemos visualizar. No caso da ressonância magnética, ele tem uma resolução limitada a esse valor em função do campo. Do ultrassom, em função da frequência do comprimento de onda. No PET scan de energia, na radiologia, o tamanho de ponto focal, na tomografia, a espessura de corte, na mamografia, o tipo de detetor. Vou mostrar alguns exemplos. No caso do sistema mamográfico, essa aqui é a imagem de foco fino, a magnificação, e essa aqui é a imagem de foco grosso. Outro fator que afeta a resolução é o tipo de detetor. Aqui é uma imagem de CR e aqui é uma imagem analógica. A segunda questão que afeta a resolução das imagens digitais, é a amostragem. Uma matriz 1024 por 24, 64, 32, aqui 16. Quanto menor é a matriz, maior é o tamanho do pixel e menor é a resolução espacial. O terceiro exemplo é com relação ao tipo de detetor. À esquerda da projeção tem um intensificador de imagens com TV e à direita tem um flat panel com lookup table. Isso impacta na eficiência de detecção quântica, que requisita menos radiação do que esse aqui. O quarto fator que afeta da resolução da imagem, no caso dessa modalidade, aqui é a colimação, a espessura de corte. Então, aqui tem o tubo, aqui tem o colimador, aqui tem um banco de detetores, cortes finos, cortes mais espessos. Então, o que é importante é que, quanto menor a espessura de corte, melhor é a resolução para ir maior o ruído na imagem. Aqui alguns exemplos, à esquerda, foi publicado pelo José Augusto Marconato. Uma imagem de corte fino, de uma cirurgia ortopédica, uma imagem de 4 milímetros de suporte maior. Quanto menor a espessura de corte, melhor a resolução espacial. Aqui mais um exemplo do mesmo autor. Filtro à esquerda, filtros de suavização, e à direita, filtros de alta resolução. Tem uma melhor resolução, consigo ver isso. Esse é o maior ruído da imagem. Outro fator que afeta a resolução, a habilidade de separar 2 pontos como elementos distintos, é
o tamanho do pixel. Quanto menor o tamanho do pixel, melhor a resolução da imagem. O sexto exemplo, no caso do ultrassom, quanto maior é a frequência, ou seja, quanto menor é o comprimento de onda, melhor é o detalhe da imagem, melhor é a resolução, mas pior é a penetração da radiação. Desculpe, do ultrassom. Bom, ponto 1, nós falamos que resolução é a habilidade de separar dois pontos com uma entidade distinta. O segundo desafio é como medir a resolução espacial. Uma das formas de medir espacialmente a resolução é usar uma ferramenta, um simulador de pares por linha, por exemplo, por centímetro, por milímetro, que é de mamografia. Quantas barrinhas tem em cada milímetro? À esquerda a gente tem uma ilustração, por exemplo, aqui tem um par de linha, 1 centímetro. Então esse é o objeto. Essa é a imagem. Entre a relação do objeto e a imagem tem uma degradação, que foi 12%. O que é importante nisso? À medida que aumenta o número de pares de linha por centímetro, diminui a amplitude do sinal. E o que acontece é que diminui a habilidade de ver. Então, eu consigo enxergar, e aqui já é o limite de resolução espacial, limite espacial, uma coisa visual. Vou mostrar alguns exemplos. À esquerda, como média, a resolução espacial do raio-x, e à direita, como média da fluoroscopia. À esquerda é um simulador de resolução espacial de ressonância, no caso, um simulador preconizado pelo Colégio Americano de Radiologia. E à direita é a imagem do teste, aqui que a gente está verificando a resolução espacial. À esquerda tem um Phantom de ultrassom, um Phantom de Zerdini, que tem uma velocidade de propagação de 1.540 metros por segundo, um coeficiente de atenuação de 0,7 decibéis por centímetro por megahertz. Aqui a ilustração do Phantom e aqui a gente mede a resolução lateral. Esse é um dos desafios porque a RDC 330 solicita testes de resolução espacial em ultrassom. Também a RDC recomenda testes de luminância, mas a gente pode medir, por exemplo, a resolução do monitor, é um padrão de imagem. A maioria dos equipamentos tem esse padrão de imagem, você baixa o padrão, usa um fotômetro e você vê a resolução. Um outro exemplo que mede resolução, mas visual, à esquerda tem um simulador que a gente chama de Phantom. Esse simulador é do próprio fabricante, é baseado em água. E à direita, um teste de resolução, que você vai lá e vê até onde você consegue medir para um determinado filtro, um determinado kernel. Mas isso tudo é visual. Quando a gente fala em caracterização das imagens, eu tenho um ponto, eu tenho uma fenda, eu tenho uma projeção, eu tenho essa imagem. Então eu posso medir a resolução espacial por um ponto, ou por uma função de espalhamento de uma linha, ou de uma borda. Vou mostrar uma só, de uma linha. Então eu tenho um ponto, eu tenho uma projeção, tem uma fenda, e essa aqui é a projeção ortogonal, eu conto quantos pixels tem aqui. Conto, então eu tenho quantos pixels com uma determinada amplitude, e na meia altura, meia largura, isso é chamado em física Full-Half Mass, meia altura, meia largura, que representa a resolução. Quanto mais estreito for esse perfil, melhor é a resolução. Quanto mais largo, pior é a habilidade do sistema em distinguir dois pontos como entidades distintas. Só que essa resolução é uma coisa visual, às vezes. Então, uma ferramenta mais interessante de ver a degradação da relação do objeto com a sua imagem é através de uma função chamada MTF, função de modulação de transferência. Vou dar um exemplo simples aqui, é um objeto qualquer. E aqui a sua imagem. Então, se observarem aqui, ó, teve uma degradação de 13% na amplitude do sinal. À medida que aumenta a frequência, o número de ciclos por milímetro, aumenta a perda, aumenta a degradação, aumenta a frequência, aumenta a degradação. Então, isso aqui é no domínio de espacial. Fisicamente, o que a gente usa é no domínio de frequência de Fourier. Então, aqui, ó, teve uma degradação de 13%, para 2 ciclos teve uma degradação de 44%, e aqui teve uma degradação de 77%. Isto aqui é chamado
limite de resolução, limite de resolução espacial, que é metade do tamanho do pixel. É assim que os fabricantes descrevem os equipamentos em função da MTF, Modular Transfer Function. Vou mostrar um exemplo prático. Um exemplo prático aqui, na tomografia computadorizada, a gente tem a imagem de simulação de um Phantom. Aqui são a amplitude dos sinais, um determinado kernel de reconstrução, filtro, e aqui tem a degradação da imagem. Como eu disse, o melhor é que fosse 1, mas degrada. Então, como os fabricantes mostram, qual é a degradação? É 10%. Como é que sabe isso fisicamente? Se calcular a área. Eu não vou entrar na questão matemática, mas assim que os fabricantes, e assim que se pede, se caracteriza um equipamento, por exemplo, desta modalidade, através da degradação da imagem em relação ao seu objeto. Desafio 3. O primeiro foi falar que resolução espacial é a habilidade de separar dois pontos como entidades distintas. Contraste é a habilidade de separar dois pontos como entidades distintas dentro de um determinado órgão, de um parênquima, de um volume. Isso é contraste. Contraste é a habilidade do sistema em detectar sutis mudanças na escala de cinzas quando tem ruído. Então, aqui eu consigo enxergar e aqui, com o aumento da dispersão do sinal, eu não consigo enxergar. Fisicamente, o ruído, eu tenho um objeto e eu tenho a projeção bidimensional. Imagem, objeto, e eu consigo ver as bordas. À medida que tenho a dispersão do sinal, um aumento do ruído, por exemplo, um paciente mais obeso, começo a perder a detectibilidade de baixo contraste. Se eu tenho, além disso, usar muito pouca radiação, baixo MS, por exemplo, eu praticamente não tenho contraste. Então, um dos fatores que afetam a degradação das imagens é a presença indesejável do ruído. Vou mostrar alguns exemplos. Esse é o exemplo de uma tomografia, à esquerda com elevado MS, aqui com baixo MS. Aqui é o aumento da presença do ruído que degrada as imagens. No caso, quando faz cortes muito finos, no caso da tomografia de tórax, quanto mais fino menor o volume parcial, melhor a resolução, mas maior é o ruído. São fatores que afetam na tomo. Ainda com relação à tomografia, um dos fatores que afeta o contraste, a presença do ruído, é o técnico, o algoritmo de reconstrução. À esquerda da projeção, é uma reconstrução, retroprojeção filtrada. À direita é uma reconstrução iterativa, com uma técnica próxima de um raio-x de tórax. Quando a gente fala de uma outra modalidade, os fatores que afetam a resolução, o contraste da imagem influenciado pelas diferenças dos tecidos, onde isso é ponderado pelas sequências de pulso de RM. Na resolução espacial, quando eu coloquei no primeiro slide, a resolução espacial era o tamanho da matriz. Aqui o contraste é afetado pelo número de bits por pixel. 8, 3, 2, 1. No caso do raio-x convencional, aqui é um simulador, a técnica de exame, 73 kV, 109 kV. O primeiro ponto que nós mostramos foi o que é a resolução, depois como medir a resolução, depois falamos o que é o contraste, a habilidade de separar dois pontos dentro de um determinado órgão, de uma determinada região. Agora o quarto desafio é como mede o contraste. No caso dessa modalidade, aqui tem um simulador preconizado pelo Colégio Americano de Radiologia, e ele tem, nesse insert aqui, esse número de insert, quando você faz um corte axial, você consegue ver essas esferas, você vê uma detectibilidade, consegue enxergar, e aqui praticamente você não consegue mais enxergar. E por que isso é importante? Porque a imagem da direita é um equipamento que está com o tubo já ruim, então praticamente eu não enxergo. E esse é um desafio, porque a Anvisa não exige teste de contraste. E esse é o teste mais importante
no caso da tomografia computadorizada em termos de qualidade de imagens. Para essa modalidade, você tem um simulador, aqui uma bobina standard, e aqui como ver o padrão de contraste, você mede quantos raios, tem que ter no mínimo 9 desses raios. Aqui para o ultrassom, aqui já é um outro fantoma. O primeiro que eu tinha mostrado em resolução era de zerdínio, aqui de uretano, que tem uma velocidade de propagação de 1450 e uma atenuação de 0,5 decibéis por centímetro por megahertz. E essa aqui é a imagem deste fantoma. Esse de mamografia. Esse é de medicina nuclear. Resolução, contraste. Esse é de PET scan. Bom, se nas imagens o ruído atrapalha o contraste, a questão é o desafio é como medir o ruído. Por exemplo, na tomografia computadorizada, você tem um simulador. Esses são a detectibilidade. Aqui, quando você abre uma região de interesse, um ROI, você mede as variações do número de pixels do ruído, que é o desvio padrão, que na física chama-se ruído. Então, aqui eu tenho um ruído de 8. Quando os detetores estão com problemas, começa a aumentar o ruído. Como caracteriza o ruído nas imagens? À esquerda tem uma imagem de ressonância com uma bobina de 2 canais, com uma matriz 256. À direita, uma melhoria da relação sinal-ruído, com 16 canais, uma matriz 384. Aqui as imagens que eu obtive junto com esse site do Alessandro Mazzola, que talvez é o site mais interessante que tenha de ressonância magnética, em cima o tempo de repetição, aumentando o tempo de repetição, e aqui embaixo aumentando o tempo de eco, e dá para ver uma relação sinal-ruído degradada. Por que é importante medir a relação sinal-ruído? No caso da mamografia, fantoma, você mede o sinal, aqui tem um disco que você mede o sinal, mede o valor do disco, desvio padrão e do background, não importa como mede computacionalmente, mas você tem uma relação sinal-ruído e uma relação contraste-ruído. A relação sinal-ruído depende da forma, contraste-ruído não. Esses são os parâmetros fundamentais, por exemplo, para medir mamografia digital. E isso tem a ver, tudo que eu estou falando, na caracterização da eficiência de um detector. À esquerda de vocês, em azul, uma simulação de detector que de cada 10 fótons só perde um, detecta 9, aqui à direita 5. Quer dizer, esse aqui é muito mais sensível do que esse aqui. Isso influencia na resolução espacial. Aqui um exemplo importante, em vermelho, uma curva de kilovolt por eficiência de detecção quântica, DQI. Eficiência de detecção quântica é a relação da eficiência de converter energia em sinal. Então, em vermelho é o intensificador de imagem de hemodinâmica, por exemplo, para 60 kV, tem uma eficiência de 75%, mas para os mesmos 60 tem quase 95%. Isso aqui é muito mais eficiente do que esse aqui. Bom, estou avançando e chegando aqui nos últimos detalhes aí para a gente poder entender quais são os desafios. Então, eu disse até o momento que resolução espacial é a habilidade de separar um ponto da sua vizinhança, e diz que tem diferentes ferramentas para se medir resolução espacial dependendo da modalidade. E também diz que contraste é a habilidade de eu separar um ponto da sua vizinhança de um determinado grupo. E os fatores que afetam o contraste têm a ver com o ruído da imagem. E tem simuladores. E mostrei muito rapidamente que a forma de a gente detectar essas resoluções espacialmente é através da dispersão de uma linha, line span function, e no domínio de frequência, no domínio de Fourier, a gente usa a função de modulação de transferência. Então, eu vou mostrar alguns dos desafios e a gente... O primeiro desafio que é interessante, que é importante para a RDC, é que a RDC exige vários testes. Por exemplo, nessa modalidade, ela exige vários testes. Ela indica padrões de desempenho
várias questões, como resolução, contraste, assim por diante. Só que a RDC 330, como desafio, ela não diz, ela não indica qual é a modalidade de teste. Por exemplo, nessa projeção, a gente está mostrando aqui a modalidade para o Colégio Americano de Radiologia, esse padrão, para esse Phantom, que exige uma série localizadora, exige uma série em T1, uma série ponderada em T2, duplo spin eco, com diferentes tempos de repetição, eco, FOV, assim por diante. E exige mais duas sequências, uma ponderada em T1 e outra ponderada em T2, para os principais exames, por exemplo, de crânio. Isto é para este padrão. A Anvisa não indica o padrão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que é uma coisa interessante, que é uma coisa importante, ela não indica a metodologia e também não referenda qual é o padrão de teste, qual é o simulador. Então, à esquerda de vocês é um simulador de homogeneidade de campo, esse aqui é um para T2, esse aqui é muito interessante, esse aqui é bárbaro, esse aqui era fundamental ter, mas que não exige. Esse aqui é um simulador para distorção, para grandes bobinas, isso aqui é fundamental para radioterapia, para planejamento, radioterapia. Então, não indica metodologia e também não indica quais são os simuladores. A moeda tem duas caras. Então, isso aqui é bom porque dá uma flexibilização, mas, por um outro lado, dificulta a inspeção sanitária. Vou mostrar alguns exemplos. Por exemplo, a mesma coisa é com o simulador de ultrassom. Esse é um simulador de Zerdini, esse é um simulador de uretano, esse é um terceiro. A mesma coisa no Doppler. Esse aqui é de uretano, esse é Zerdini, esse aqui é um Gamex que faz os dois. E para poder fazer teste de Doppler, você tem que ter uma bomba de fluxo. Se você conhece o fluxo, você conhece o tamanho, você conhece o tamanho que... Isso aqui é dentro do Phantom que tem. Aqui dentro tem um caninho. Você conhece esse tamanho, pela área e pelo fluxo você consegue calcular a velocidade de propagação. Também você consegue medir por exemplo, a sensibilidade, a profundidade do Doppler. Então, esse é um desafio, porque para poder... O Phantom de ultrassom é diferente do Phantom de Doppler. Então, você tem que ter um fantoma, você tem que ter uma bomba de fluxo. Esse fabricante aqui, ele é interessante porque nele, que é essa imagem aqui, ele tem no mesmo simulador do ultrassom e do Doppler, mas os restantes são diferentes. A mesma coisa é na tomografia computadorizada, a RDC não indica qual é o simulador. À esquerda, que vocês estão vendo, aqui, é um Phantom da Nuclear Associates, que comprou a empresa Gamex, que é o padrão do Colégio Americano de Radiologia, CR. É um fantoma de água sólida. No centro, é um fantoma que é preconizado pela IEC. Os fabricantes, quando comparam os equipamentos, usam esse fantoma. À direita é um fantoma que está no equipamento, que tem duas questões que são importantes. A primeira, e é importante, que ele é base de água. Então, você tem que trocar a água a cada 4, 5 meses, água destilada. Se você não fizer isso, os testes semanais vão dar errado. A segunda questão dos fabricantes, usar o fantoma do próprio fabricante, que eu não recomendo um dos dois. O segundo problema de usar o próprio fantoma do fabricante é que nem todos os parâmetros estão disponíveis no fabricante. Então, para um teste semanal, é ok. Para um teste de controle de qualidade, um desses dois são os mais indicados. Um outro desafio ainda nessa modalidade é como medir a dose, estimar a dose. A dose depende do KV, depende da espessura de corte, do pitch, se está usando o modulador, do MA, MAS e assim por diante, do algoritmo de reconstrução.
Normalmente é uma estimativa com um fantoma de 16 ou 32, uma câmera de ionização, detetor de estado sólido, então você mede CTDI volumétrica. Por exemplo, quando você faz isso com a varredura, você mede a distribuição da dose, que é chamado DLP. Sugere-se que num exame de crânio, a DLP não passe de 1000, que de um abdômen não passe de 500, um tórax 400, esses são os valores de referência. Como faz para reduzir a dose? Quer dizer, a RDC ela fala para usar até um limite de dose, mas a RDC não diz como reduzir a dose. Tem coisas muito simples. Isso aqui foi da Carolina, que foi publicada na JPR. Você consegue reduzir a dose em 20% simplesmente reduzindo o comprimento do scan. Você consegue reduzir a dose usando um modulador de corrente. Tem fabricantes que modulam o MA e tem alguns que modulam o KV, mas é interessante que cada fabricante tem uma forma diferente de utilizar o modulador. Então, ele mede o coeficiente de atenuação. Na verdade, no caso deste fabricante, ele mede um voxel de água. Você tem que formar o peso e, a partir daí, ele vai modulando a corrente para dar um determinado nível de ruído ao longo do scout. O interessante, é um grande desafio para médicos, físicos, engenheiros clínicos e tecnólogos, é que cada fabricante tem um tipo de modulador, com um determinado nome de algoritmo, com um número diferentes de projeções, um número diferentes aqui, no caso da GE, chama Noise Index, índice de ruído, do Philips chama Dose Right Index, Siemens MS relativo, e no antigo Toshiba desvio padrão. E são muito diferentes. Significa que um dos desafios é poder adquirir as imagens com o modulador e reconstruir as imagens com determinados filtros após a aquisição para diminuir o ruído. É muito comum ainda se ver que as pessoas desabilitam o modulador de dose, porque a imagem fica mais ruidosa e o médico solicitante não gosta da imagem. Um grande desafio da RDC é como registrar a dose. Aqui é uma experiência do hospital aqui em São Paulo, HCOR. Tem 6 tomógrafos e são espetados no Pax, ele exporta o cabeçalho DICOM e daí compara com um banco de dados, um benchmark. Não é muito simples montar, porque você tem que fazer protocolos em separado e mudar os IPs, mas é uma forma. Uma coisa que é importante, é um desafio, porque a RDC fala que a máxima taxa de dose é um determinado valor, mas não diz como tem que reduzir a dose. Por exemplo, em arcos cirúrgicos, em hemodinâmica, simplesmente mudando a taxa de frames de 30 frames para 15, você reduz a dose, não muda a resolução espacial. Você aumenta um pouco o contraste. E simplesmente mexendo no monitor, você reduz e melhora a imagem. Para uma criança, você pode usar 7,5 frames por segundo, dependendo do tipo de protocolo. Então, de novo, a Anvisa não fala qual é o fantoma, a Anvisa não fala qual é a metodologia, e ela muito menos diz que como forma de reduzir. E este é um dos desafios de físicos, médicos, engenheiros, biomédicos, tecnólogos biomédicos. Como avaliar a dose? Então, aqui no caso da radiologia intervencionista, isso aqui talvez esteja pequeno, mas isso é fundamental, que é um algoritmo Monte Carlo, para saber em vermelho onde deu mais dose. Então, você tem um parâmetro chamado DAP, produto da dose pela área. Fisicamente, se você der uma dose acima de 3 grays, de 3.000 miligramas, você pode ter um dano na pele. Então, hoje, mundialmente, você tem que avaliar as doses nessa modalidade de exame para evitar danos na pele. Eu vou mostrar alguns que têm sido recorrentes e é um baita desafio. Alô?
Te escutamos, Renato. Deu uma travada aqui quando eu falei que era o baita desafio. Eu vou... vamos ver se eu consigo... Meu computador, ele deu uma travada. Eu vou ter que reinicializar. Vamos fazer o seguinte, eu tô com a aula aqui. Acho que eu posso passar para você. Um minutinho. Na verdade, não tem muito mais coisas, né? Assim, tem mais 2 ou 3 slides. Consegue passar, na verdade, as últimas referências? Consigo, sim. Só libera aqui para eu compartilhar a tela, por favor. Passa o próximo, então. Você só precisa liberar aqui para compartilhar, deixa. Conseguiu lá? Agora sim. Ótimo. Puder passar o seguinte? Como eu estava dizendo, um dos desafios é medir a dose. Aqui na radiologia intervencionista, tem sido comum efeitos biológicos de pele em função da radiologia. Então, tem sido bastante comum. Desculpe, eu falei mal. Tem sido recorrente, não comum. Passa o próximo, Léo. Assim como a gente mede a dose no raio-x, para poder diferenciar pacientes adultos e pediátricos. Mais um. A questão, por que medir a dose, aqui do raio-x, então você tem à esquerda um simulador, no meio você tem 70 kV 80, o outro você tem metade da dose. Então, uma das formas que tem de medir a dose, a importância, é para poder reduzir a quantidade de radiação, mantendo a qualidade da imagem. O próximo, lá. E da mamografia? Mais um. Então, o que a gente tem? A RDC estabelece normas de avaliação de equipamento, determina níveis de desempenho, sugere medidas de segurança e preconiza treinamento de profissionais. O problema ou o desafio é que não sugere metodologias, não preconiza simuladores, não indica como implantar as medidas de segurança ou treinamentos. Próximo, não. Esse é meu último slide. São sugestões de leitura que eu acho que são importantes. Em cima, The Essential Physics of Medical, ele cobre todos os campos da diagnóstico por imagens. E na linha do meio tem o Walter Ruda, que é um livro para quem está começando, acho que é bem interessante. À direita tem o do Perry Sprouse, esse
Physical Principle. Interessante que o professor da Emory, ele botou todas as aulas e os slides e o livro de grátis na internet. E embaixo tem uma plataforma de ressonância magnética interessantíssima, chamada MR Online, do físico Alexandre Massuola. Então, para engenheiros físicos, biomédicos, tecnólogos, assim por diante. Eu espero ter dado nesses 30 minutos aí um panorama geral. Eu queria fazer agradecimento a uma série de físicos que me ajudaram a preparar essas aulas e informar que a Associação Brasileira de Física Médica criou 7 grupos de trabalho para fazer manuais de passo a passo de ressonância, ultrassom, Doppler, tomografia, assim por diante. Eu realmente quero agradecer o convite e a atenção de todos. O meu muito obrigado. Excelente. Excelente, Renato. Muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal foi bem esclarecedor, acho que traz alguns pontos importantes. Quando a gente olha um pouco esses pontos de desafios, né, quer dizer, algumas lacunas ainda existem, né? E eu acho que esse é um ponto de discussão importante para a gente realmente debater e identificar aí quais são as melhores práticas e como a gente faz, quais são esses desafios aí, como que a gente faz para saná-los, né? Porque imagino que quando a gente fala da RDC e quando ela começar, efetivamente, né, você ter as visitas, né, as inspeções, melhor dizendo, como é que a gente consegue estar totalmente dentro, né, dos cumprimentos necessários aí, das requisições sanitárias, vamos dizer assim. Muito bom, excelente. Obrigado, Renato. Eu vou agora pedir para o Danilo para nos ajudar na moderação. Danilo, trazer as perguntas, reforçando aqui, pessoal, por favor, usem o Q&A, tá? O Q&A é esse botão aqui, Q&A, para vocês colocarem as suas perguntas. Fiquem super à vontade e esperamos que a gente consiga responder a todas elas. Danilo, é com você. Ok, Léo. Mais uma vez, obrigado pelo convite para participar desse webinar, tema bastante relevante, e parabéns, Renato, pela excelente aula, muito esclarecedora. A primeira pergunta aqui é do Diego Fonseca, tá? Ele pergunta o seguinte: qual teste que necessita ser feito para equipamento de ultrassom? A IN58 não diz muito. Agora, como mencionou que há simuladores para ultrassom, qual seria o ideal para fazer os testes de aceitação que a norma exige? Digo porque haverá custos em adquirir vários simuladores. Teria algum ideal que supra todos os testes que deveriam ser feitos? Tem 2 questões. A primeira é que testes de aceitação são diferentes de testes de constância. Para poder fazer teste de aceitação de qualquer modalidade, ou como você está perguntando, ultrassom, precisa ver com o fabricante quais são os parâmetros que eles têm de desempenho. O que ele dá. E aí você vai comparar na aceitação o que o fabricante diz no seu prospecto com o que você está medindo. O que a Anvisa preconiza são testes mais de constância. Então, ela preconiza teste de resolução, de contraste, de... Minutinho. Está tendo muito retorno no som, Léo? Tá dando para ouvir bem aqui. Então, desculpe. Então, os simuladores comercialmente disponíveis, eles medem esses parâmetros de resolução, contraste, profundidade, zona morta, que é uma coisa relativamente importante, mede uniformidade de resposta. E talvez a maior dificuldade, Diego, é que o simulador ele é um bloco
e ele é operador dependente. Se você, por exemplo, botar muito pouco gel, nem um pouco de gel no simulador, você vai ter dificuldade de ver a profundidade. Então, se você fizer o teste com angulação diferente, vai dar um resultado diferente. Então, acho que esse é o maior desafio disso. Os simuladores da ATS, da Sears, da Nuclear Assisted, permitem todos esses testes previstos pela RDC. Um último ponto é que a RDC fala assim, olha, você tem que fazer o teste na aceitação, na constância anual, ou após a manutenção, né? Via de regra, a manutenção, no caso tração, é a troca do probe, né? Então, espero ter respondido, Diego. Ok, acredito que sim, Renato. Tenho mais uma pergunta aqui, o Diego está aqui agradecendo, do André Luiz Freire. Ele fala o seguinte, Renato, boa noite. Pelo que pude entender, a Anvisa fez algumas mudanças significativas, mas deixa bastante lacunas. Minha pergunta é, como será resolvida estas lacunas? Como devemos nos adequar no caso de uma fiscalização? Está corretíssimo, André. Tem que, primeiro, imaginar que o agente de inspeção sanitária, ele é um veterinário, ele é um dentista, ele é um enfermeiro, uma pessoa de saúde, que ele tem que fazer a inspeção, não é só na radiologia. Ele faz na radiologia, na radioterapia, na medicina nuclear, na oncologia, no centro cirúrgico, no centro de materiais, enfim. A RDC é um arcabouço muito grande para que uma pessoa realmente dê conta. Então, esse é o primeiro ponto que tem que entender. Então, para diminuir essas lacunas, o que eu sugiro é que os testes de avaliação de desempenho eles estejam muito parecidos com a nomenclatura que a Anvisa recomenda. O segundo ponto é que a Associação Brasileira de Física Médica está fazendo um manual para ajudar a Anvisa para poder fazer os ajustes em pontos que são cruciais. Vou dar um exemplo. A RDC 330 da tomografia, ela diz que tem que fazer testes, por exemplo, de resolução e que tem que fazer testes após a manutenção. Mas se você tiver uma manutenção no software, você não precisa fazer o teste. Ou se você tiver uma troca de detetores, não vai precisar medir a dose. Se for o tubo e o gerador, é uma outra questão. Então, esse tipo de questão, o que eu sugiro é que as instituições tenham documentos à disposição do agente de inspeção sanitária, indicando que, no caso da tomografia, quando troca o reconstrutor, só vai medir um parâmetro. Então, eu faria isso para todas, André. Eu acho que você pegou num ponto aí crucial, porque a legislação é muito interessante. Ela é moderna, ela é contemporânea, ela é inovadora, mas se na ponta imaginar que tem 5.735 municípios no país, que os agentes de inspeção sanitária saibam tudo isso, é difícil. Então, o que eu sugiro é que todos esses documentos estejam à disposição ou do supervisor técnico ou do engenheiro clínico, enfim, para poder diminuir esses conflitos de interesse. Ok. A gente tem mais um aqui do Nilson Paulo Gattuso, que ele pergunta sobre a periodicidade dos testes, de quanto em quanto tempo deverá ser realizado estes testes. Ele não Então, por especifica aqui a exemplo, modalidade. no caso da tomografia, Nilson,
eles pedem o teste do equipamento anual, ou após a troca do tubo, né? Mas eles pedem para fazer semanal os testes com o fantoma do próprio fabricante. Uniformidade. Então, isso significa que você, lá no seu hospital, vai ter que capacitar, vai ter que descrever o passo a passo de como faz o teste e vai ter que analisar os resultados em conformidade. Eu, particularmente, diria que dificilmente um equipamento de tomografia vai variar a qualidade de imagens numa semana. Porque, via de regra, os equipamentos, você tem o Hour Calibration e o Semanal Calibration, que tudo isso ele acaba corrigindo o sistema de detecção. Eu diria que se fosse o teste uma vez por mês, Nilson, acho que seria razoável. Mas a legislação, como o André falou, a legislação tem pontos que podem gerar conflitos. Então, eu faria esse itinerário da periodicidade. No de mama, se eu não me engano, ele é mensal. No de monitores é anual. No de ressonância também é anual. Mas também tem testes semanais que você tem que ser feitos. Na altura do espectro. Significa que os operadores dos diferentes turnos aí, ou da manhã, vão ter que estar capacitados. É um grande desafio, viu, Nilson? Não é muito simples, né? Porque num hospital de grande porte, você tem 30 técnicos que mexem na tomografia ou na ressonância. Você tem hospital aqui em São Paulo, grandes hospitais como Beneficência Portuguesa, Einstein, Grupo Fleury, HCOR, que tem dezenas de equipamentos, né? E você imagina analisar no AC Camargo, acho que no AC tem 11 equipamentos de tomografia. Eu nem sei exatamente quantos tem. Só no departamento de medicina nuclear que eu trabalho tem, de tomografia, tem o SPECT-CT, tem 3 PET-CTs e tem um PET ressonância mesquina média, mas mede semanalmente. Então você tem, só num departamento, dezenas de pessoas para capacitar. Desculpe estar usando muito tempo de vocês, mas a pergunta do André, as 3 perguntas é a ênfase dos desafios. Não é testar equipamentos, mas como é que implementa os testes. Esse é o X da questão, na minha opinião, né? Ok. Renato, tem mais uma pergunta aqui do Paulo Costa. Renato, parabéns pela apresentação e GE, parabéns pela iniciativa. Renato, você falou em utilizar softwares para acompanhar doses em procedimentos de CT, utilizando informações dos DICOM Reports. Como as ações de controle de qualidade podem ajudar na validação destes dados, uma vez que dependem de medições com câmeras de ionização e de phantoms de diferentes tamanhos? É mais um desafio, Paulo. O primeiro deles é que, quando faz o teste, a Anvisa ela recomenda a dose para, por exemplo, o abdômen. Mas não fala para criança, não fala para tórax, fala abdômen e crânio, não fala para coluna. Então, a minha sugestão, a primeira sugestão é que, quando você faz o teste de controle de qualidade, você vê na lista de pacientes se os valores de CTDI volumétrica e de DLP estão dentro daqueles valores, por exemplo, que o Colégio Americano de Radiologia recomenda, o Image Gently, o Image Wisely recomendam. O segundo ponto é que
físicos, em conjunto com engenheiros, clínicos e biomédicos, têm que capacitar as pessoas como fazem os testes, Paulo. Quer dizer, é muito comum você ver equipamentos de tomografia fazerem de crânio com uma CTDI, com uma DLP de 1500, porque usa um corte muito, muito fino, que é totalmente desnecessário, com um campo de com um FOV razoavelmente grande, e você dá uma distribuição da dose. Então, a RDC, Paulo, ela não recomenda de quanto e quanto tempo você tem que treinar, o que você tem que treinar, os colaboradores, mas você tem que treinar os técnicos a reduzir, eles poderem entender a dose. No hospital lá da HCOR, foi alguns anos atrás, a gente montou um banco de dados em Access, a física montou e a gente exportou junto com o físico Thiago, do departamento de informática. Nós conseguimos mudar os IPs, os cabeçários do como ele exportava as imagens, porque quando você exporta para o banco de dados ACR, se você faz um exame tórax e pelvis, ele dá uma dose que ultrapassa. Você tem que dividir o que é tórax, o que é abdômen, o que é pelvis, o que é crânio, o que é carótida, o que é coração e assim por diante. Então você tem um trabalho junto com o pessoal dos fabricantes, depois com um trabalho junto com o pessoal da informática. E aí, para você ter uma ideia, no Hospital do Coração, Paulo, você gera por ano 100 mil scans. Mais de 100 mil scans. E você imagine o trabalho que é para você usar um banco de dados e separar o pessoal da cardio do abdômen, do tórax. Nesse sentido, os bancos de dados manuais que são feitos, eles são muito limitados, porque a gente demora semanas para conseguir. A gente consegue comparar. Nesse sentido, os algoritmos Monte Carlos dos fabricantes, eles permitem que você tenha uma leitura imediata, porque o cara te dá um alerta na hora. Então, são 3 questões. Correlacionar o valor medido com a câmera com o detetor de estado sódico que aparece no monitor. 2, medir se o valor da dose ele é compatível com o modulador de dose. Não é muito simples medir. A Anvisa pede para você medir o modulador de dose, mas não diz como você mede. Então, você tem phantoms elípticos bastante específicos que não sei se no Brasil tem algum. Nós estamos até tentando, fizemos até uma experiência com o Phantom 16 e o Phantom 32. Então, você tem que ver o modulador de dose. Você tem que capacitar os operadores e realmente capacitar e treinar para que eles possam, junto com os médicos, poderem ter um patamar de dose. Então, por exemplo, no HCOR, quando a gente estabeleceu vários anos atrás, no final de semana, a gente descobria na segunda-feira, na terça-feira, que o valor da dose era maior, porque o médico plantonista pedia 4, 5 fases do exame renal. Então, os bancos de dados, é importante medir a dose, treinar e ter medidas corretivas. Não sei se eu respondi, professor Paulo, mas é um baita desafio. Realmente, eu imagino, você que é da Universidade de São Paulo, você tem, eu não sei quantos tomógrafos o INRAD tem, ou junto com o ICESP, mas é uma coisa, para você manter dose e qualidade de imagens, não é muito simples. Eu diria, professor Paulo, assim, com muita franqueza, que o maior desafio, o grande desafio não é medir a dose, não é usar o modulador, não é treinar as pessoas, não é usar esses bancos de dados exportados para ver do registro. O maior desafio é que as pessoas trabalhem juntas. Engenheiros, médicos radiologistas, físicos, o pessoal da informática, o pessoal do fabricante, que possam juntos poder obter a melhor imagem com a menor dose de radiação. Este é o grande desafio, Paulo. Obrigado pela pergunta. Ok, Renato. Tem uma pergunta aqui da Mariana. Para os equipamentos de arco em C, se vê no mercado 2 tipos de detector, CMOS e silício amorfo. Existe diferença entre os dois na eficiência e redução de dose? Sim.
Tem. Os felícios ao morte, se eu não me engano, têm uma eficiência de detecção quântica maior. Então, dependendo do material, do tamanho do material, são mais sensíveis, exigem menos dose de radiação do que, por exemplo, os intensificadores de imagem convencionais. É a mesma Ok. coisa na mamografia, só para pegar o gancho, por exemplo, na mamografia você pode fazer com CR, com placas de fósforo ou com iodeto de césio. No raio-x também. Então, é o tipo de detetor, é o tamanho da partícula do detetor, e isso afeta na eficiência de detecção quântica. Então, quando quem vai escolher, ou quem vai ajudar a escolher o equipamento de hemodinâmica de tomografia, você tem que solicitar para o fabricante pelo menos duas informações de desempenho. A primeira é a detecção quântica, saber para uma determinada faixa quanto você precisa de energia. A segunda informação é a função de transferência de modulação. E tem que tomar um cuidado, porque os fabricantes, de alguma forma, tem fabricante que fala MDF de 10%, tem 20% dos fabricantes, você tem que comparar da mesma forma a MTF. Isso é realmente importante. É assim que você discrimina, assim que você pode ajudar o pessoal da engenharia ou da radiologia para poder comparar os equipamentos. Eficiência de detecção quântica e função de modulação e de transferência são elementos fundamentais na avaliação do desempenho dos equipamentos. A gente tem mais uma pergunta aqui do João Paulo Santos. Ele pergunta: boa noite. Ao ler as instruções normativas, conseguimos notar uma adição de novos testes que envolvem qualidade de imagem, como, por exemplo, resolução espacial, uniformidade, visualização de artefatos. Como fazer para se adequar a estes testes? Os testes de desempenho, eles envolvem alguns dos atores, né? Por exemplo, no caso da tomografia, os testes de avaliação semanal é o operador técnico, é isso que o André e o Nilson estavam, de alguma forma, questionando. Os testes anuais são físicos que fazem. Os testes de avaliação de artefatos, você não testa artefatos, mas você verifica, você tem que fazer uma supervisão das imagens. E aí, de novo, que eu estava falando com o professor Paulo na última questão, da dificuldade das pessoas se comunicarem. Porque você precisa saber quando foi trocado o detetor, precisa saber quando foi trocado o tubo, para poder saber se o desempenho de resolução, de contraste, são compatíveis. Porque tem dois cenários muito distintos, né? Quer dizer, tem um cenário que é regulatório. Então, diz para testar resolução, contraste, uniformidade. Esse é um cenário. Tem um segundo cenário que ele é de avaliação comparativa do desempenho dos equipamentos com o passar do tempo. No tempo zero, você faz uma avaliação da resolução ou do baixo contraste. Depois de algum tempo, você checa de novo. Mesmo que a periodicidade seja menor do que o regulatório, para ver se não houve uma diminuição. Isso é importante, é muito importante. Se, por exemplo, medir baixo contraste, ainda que a RDC não recomende, porque a partir daí você pode informar para a engenharia que a previsão do tubo está desgastado. Como o professor Paulo, como é que você mede a dose? Você vê que tem uma baixa dose, com um baixo padrão de detectibilidade de contraste, você consegue prever ou dar uma estimativa de quanto vai ser a durabilidade desse tubo. E aí dá para o departamento de engenharia, departamento comercial ou de compras da instituição, entrar em contato com o fabricante e previamente negociar a aquisição, a disponibilidade do tubo, do gerador Unicante, de tanque, desculpe, previamente. Então, testes são regulatórios
E tem testes como indicadores de qualidade. Aquilo que o Paulo falou sobre a dose. O equipamento pode estar calibrado, mas estando numa dose excessiva, porque a pessoa não usa o modulador de dose. É muito comum a pessoa usar de uma forma errônea o modulador de dose. O modulador do fabricante da GE é muito diferente do Siemens. É muito diferente. Então, a pessoa trabalha num Siemens de manhã, à tarde num GE, vai querer fazer da mesma forma e não fica bom. Então, o programa de educação continuada, estou sendo repetitivo, mas esse é o maior desafio. É um pouco o que o André, o Nilson, o professor Paulo dão um serviço. Ok. Tem uma pergunta do José Ricardo, que ele diz o seguinte: existe algum grupo de trabalho da ABFM trabalhando no desenvolvimento de um guia prático para a aplicação da RDC 330, ou pelo menos para delimitar o que deve ser feito de fato? E aí eu aproveito para juntar com a pergunta do Evilácio, que ele pergunta sobre o manual elaborado pela associação será disponibilizado para alguma consulta em alguma plataforma? Bom, vamos lá. A Associação Brasileira de Física Médica criou 7 grupos. Criou um grupo de especialistas de mama, criou um grupo de especialistas de tomo, de ressonância, ultrassom com Doppler. Eu faço parte desse. Criou outro de radiologia odontológica. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o cadastro de instituições de saúde, chama Cadastro Nacional de Instituição de Saúde, CNEI. Existem 127 mil equipamentos no país. Desses, talvez uns 20% ou 30% sejam só odontológicos. Então, a gente tem um grupo de revisão da RDC. Nós estamos, Evilásio e Danilo, em contato permanente com a Anvisa, no sentido de ajudar a Anvisa, porque o arcabouço legal da Anvisa é interessante, porque ele fez uma RDC, um arcabouço geral, e pendurado nessas RDCs tem instruções normativas, que chama IN, que é uma instrução normativa, da ressonância 59, do ultrassom 58, assim por diante. As RDCs não são muito fáceis de mudar, mas as instruções normativas são mais fáceis de mudar. Então, a ABFM está ajudando a Anvisa e junto ao CBR para poder fazer os ajustes que precisam nessas RDCs, para evitar conflito com os fabricantes. Vou dar um exemplo. Dependendo do tipo de tecnologia de mamografia, os valores, ou de tomografia, os valores de resolução não passam. Então, nós estamos ajudando a Anvisa a fazer esses ajustes oclusais. Então, o grupo, são 7 grupos. No grupo de mama é a Denise, não, é a Rita Campinas, que é da Unicamp, a Tânia, que é da Rede Dora, a Fernanda da RAD, da tomografia, a professora Denise, que é do INCOR, que lidera, de ultrassom, o Ricardo Papaléu, que é de Porto Alegre, o Marcel lidera o grupo de radiologia, a Rochelle, que é de Porto Alegre, de vascular, e o Thiago de odontológico, e o Walter de proteção radiológica e o bacelar, assim. E vamos disponibilizar esses manuais, esses passos a passos dentro do site da Associação Brasileira de Física Médica. Em setembro, nós vamos ter um programa de 8 horas de treinamento em controle de qualidade de ultrassom e Doppler, vai ser virtual, junto ao curso Maria Teixeira da Cruz. Então, Evilásio e Danilo, físicos do seu hospital lá
da Liberdade, eles podem entrar fazer o curso. Eu acho que vão ser bem de muito proveito. O outro curso é muito legal. Eu estou falando que eu conheço o Evilásio, o hospital dele faz terapia com radioisótopos. Outro curso de 8 horas sobre terapia com radioisótopos I-90, o teste 177. Acho que realmente vale a pena. Eu conheço o Evilásio, sei que o Hospital Bandeirantes é uma das referências aqui na cidade de São Paulo. Sei do grande grupo de técnicos que tem lá. E não sei se eu respondi a pergunta. Sim, Renato, e aproveitando esse assunto, tem uma pergunta aqui do Miguel Nunes, que ele fala o seguinte: Renato e GE, muito obrigado pela apresentação. Como a RDC 330 não parametrizou simuladores ou mesmo metodologia dos testes, você recomendaria utilizar os protocolos da APM como o norte para criarmos nossos próprios modelos de teste? Sim. Então, uma das tarefas que me foi incumbida foi formalizar um acordo com a Associação Americana de Física Médica, a APM, com o presidente da APM, para que dúvidas nos manuais pudessem ser sanados pela APM. Então, a gente está trabalhando nesse sentido, mas não são as únicas, né? Por exemplo, em mamografia tem ótimas referências da Agência Internacional de Energia Atômica. A RDC 330 usou como arcabouço legal a norma espanhola. Então, tem várias coisas que a norma espanhola são citadas que vale a pena. O que eu acho que é importante? Estou falando acho porque é a minha opinião particular. O que eu acredito que é importante é, primeiro, você ter um simulador adequado. Segundo, você ter uma metodologia apropriada para a tecnologia que você tem. Terceiro, fazer da mesma forma. Em nada adianta ter um simulador, ter um protocolo e fazer da mesma forma se você não analisar os testes. Então, esse talvez seja o maior desafio, que talvez o José Ricardo tenha perguntado, que é como analisar os testes. Então, você tem que ter realmente, vocês, quem tiver, inclusive, temos que ter uma proximidade de engenharia clínica com os fabricantes, tem que ter isso para poder definir o limite superior e o limite inferior com o fabricante para aquela tecnologia, porque a legislação é genérica. Então, se você fizer no equipamento Gervo Evolution teste de tomografia, com um corte muito fino, ele não vai dar de acordo com a literatura. Então, é importante definir ao longo do tempo, num histograma, qual é o desempenho, e não só o papel regulatório. Então, você tem que sentar, físicos, engenheiros das companhias e definirem para mama, ultrassom, ressonância, tomografia, assim por diante, quais são os padrões de referência. Por exemplo, fazer teste de CR, o desempenho de CR é muito diferente do DR. Você tem que chamar o fabricante e estabelecer a linha de base. Fazer ajuste de sistema automático de disposição, ele precisa ser com o fabricante. Então, você tem que fazer o teste, mas tem que fazer com a interface. E tem que ter uns cuidados que o jargão, muitas vezes, ele não é acessível ao pessoal da manutenção do hospital. Então, se dizer que a taxa de Kerman no ar para o equipamento de raio-x está fora, eventualmente não consegue entender. Então, você tem que ter uma clareza para explicar que o tempo de exposição está ruim. Para que, quando o fabricante for acionado, ele vai lá só mexer no tempo de exposição do gerador. Então, eu diria isso, assim, que usar referência, o Fantoma, e usar consistentemente. Não faria
testes de tomografia anuais com o fanto do fabricante. Isso é um erro grosseiro. Tenho visto isso e é engraçado porque, via de regra, o ruído dá fora com os fantômas, porque eles ficam anos sem trocar água. E não é água comum, é água destilada. E você achar 6 litros de água... Danilo, não sei se você tem facilidade de levar 6 litros de água na manutenção da GE do equipamento. E você pedir 6 litros de água destilada lá no hospital, vão achar que você está destilando outra coisa. Verdade. Renato, eu tenho uma pergunta aqui, minha na verdade, e que é o seguinte, a RDC, ela dispõe sobre teleradiologia e comando remoto de equipamentos, né? Como você enxerga essas tendências, esse distanciamento entre os médicos, os operadores e o paciente, né? Como podem interferir no controle das doses? E, pegando esse gancho, como tecnologias digitais como o DoseWatch podem ajudar nessa gestão de dose? É interessante, eu vim de uma geração, eu estudei com o professor Paulo Costa, dando um curso junto à pós-graduação, enfim. É uma geração que aprendeu radiologia junto com o equipamento com os médicos radiologistas. Quer dizer, os médicos radiologistas, no final dos anos 80 até a metade dos anos 90, eles ficavam no comando. Então, é uma geração de radiologistas que entende de tecnologia e de protocolo. Então, Danilo, na medida que você fica dando laudo numa central de laudos, você vai perdendo a questão da tecnologia. Então, você acaba não valorizando as doses e acaba não podendo ter uma ação na ponta, que é o técnico, o biomédico, o tecnólogo. Faz sentido o que eu estou falando? Então, nesse sentido, os fabricantes, vocês e os outros fabricantes, eles têm sistemas de alerta. Quer dizer, usou mais a dose, ele dá uma mensagem para você dizendo que a dose é excessiva. E, quer dizer, não é só isso. Acho que essa talvez é uma discussão que é importante, eu não queria me alongar, mas que é importante, que de acordo com a literatura, a doses acima de 100 milisievert tem um aumento de risco de câncer de pacientes. Então, na medida que você faz uma tomografia sem muito critério de otimização, de justificativa, quer dizer, o paciente faz tomografia na UTI, faz várias tomografias, você aumenta o risco, principalmente em criança que tem um histórico maior. Nesse sentido, Danilo, se você tem o registro da dose, se você sabe qual é o acumulado da dose, você pode, verificar se o caso da hemodinâmica ou na tomografia, se tem uma dose além do que foi preconizada pelo serviço. Não estou dizendo pela legislação, Danilo. Estou dizendo de acordo com que o serviço do Grupo Fleury, que trabalha o André, que é a rede DOR, não deixa ter mais do que 500 de DLP na tomografia, mesmo que a dose da Anvisa seja maior. Quer dizer, tem umas coisas. Então, você tem que acompanhar a somatória de doses. Mas se você tem centenas de milhares de pacientes, é muito difícil. Então, você tem um algoritmo que te fornece isso é genial, né? Realmente é importante, assim. Eu não sei se eu respondi, Danilo. Não, com certeza. Isso é algo que já preocupa a gente, esse distanciamento, né? E então ter esse controle automático da dose, um algoritmo que faça esse monitoramento e emita um alerta, é importante ainda mais nesse cenário desses atendimentos remotos, né? Ainda mais na Covid, Danilo, porque um dos exames que é mandatório é a tomografia. Exato. Então, hoje eu tive, só contar um caso do Grupo Fleury, porque tem os dois lados, né? Quer dizer, talvez essa era a essência que o professor Paulo perguntou, essa questão de medir a dose. Quer dizer,
De um lado, é um excesso de dose, que atinge o nível regulatório. Essa é uma forma, né? Quer dizer, mede a dose, estima a dose, está vendo que o protocolo está dando acima e tem que retreinar, papapá. Esse é um. Tem um lado que é interessante, que é usar muito baixa dose e você, de alguma forma, atrapalha o diagnóstico por imagens. Então, quando você faz screening de dose, de baixa dose, de tomografia de tórax de baixa dose, se você usar baixo quilovolt, tem que usar baixo quilovolt, você dá uma DLP de 6 miligramas por centímetro, que é ridículo. Só que você pode incrementar tanto o ruído da imagem que quando você quer ver um enfisema pulmonar e você abre uma região de interesse, você acaba tomando bola. Então, Danilo, a questão não é qual é a menor dose, mas qual é a dose execuível para maximizar o diagnóstico por imagens e minimizar a probabilidade de efeitos estocásticos, efeitos acumulativos decorrentes do uso das radiações ionizantes. Então, Exato. E tem ali, assim, novas tecnologias dos fabricantes, por exemplo, de tomografia, de dupla energia. Quer dizer, isso tem um admirável no que chama de tecnologia espectral, que isso é um admirável mundo novo e em ressonância a outras tecnologias cardíacas, em Doppler, assim, que os fantomas, eles não servem só para fazer teste, eles não servem só para dizer se o equipamento está calibrado ou não. Na maioria das vezes, os fantomas, eles permitem, eles se possibilitam você treinar os operadores técnicos no programa de educação. Se você pegar o fantoma de tomografia e pedir para eles fazerem diferentes cortes com modulador, sem modulador, com diferentes MAs, com diferentes espessuras de curva, ele aprende a fazer. Então, o fantoma tem esse papel educativo de validação de processos. Quer dizer, é minha última colocação aqui, desculpe se eu falei muito aí, Leonardo, mas assim, a ênfase não é a máquina. A ênfase da RDC é o processo. A máquina faz parte do processo. Checar o desempenho do equipamento faz parte do processo. Você estabelecer engenharia, físicos, radiologistas, padrões de avaliação, faz parte do processo. Ter mecanismos de correção, em caso de desvios disso, faz parte do processo. Educação continuada faz parte do processo. Faz parte, Danilo, do processo você ter um mecanismo de controle eficiente com o médico solicitante dos exames. Porque se você usar uma reconstrução interativa e usar ridículo de dose, igual um raio-x de tórax, numa tomografia, e ter um pouco mais de ruído, você tem que saber explicar qual é o risco para o paciente. Nesse sentido, essas plataformas de dose ajudam. Você tem que ter sensibilidade para falar eventualmente, com o paciente, ou o acompanhante do paciente que quer saber o risco. Porque é comum o acompanhante dizer assim, olha, eu ouvi dizer, quantas tomografias meu filho pode ter? Isso vai causar câncer? E você, ao acompanhante, ao paciente, dificilmente pode falar em DLP, CTDI, miligray. Você tem que dizer, pelo menos acolher a reclamação, ouvir o que é paciente, e tentar perguntar para o paciente assim, aonde a senhora ouviu que tomografia dá câncer? E dizer, olha, os indicadores que eu tenho do seu exame, por isso que é legal esses algoritmos. A dose recebida, a quantidade de radiação recebida, elas indicam que é muito baixa a probabilidade, o risco de um efeito acumulativo, estocástico. Se você tem um registro de quantas fez, o paciente melhor ainda. O problema é que muitas vezes, quando chega no pronto-socorro de um grande hospital, não tem essa informação, e um paciente com suspeita, Danilo, de sinusite, em vez de fazer um simples raio-x dos seios da face,
Faz uma tomografia que dá centenas de vezes mais dose. Exato. Bom, Exato. Renato, a gente avançou na hora, passou muito rápido. Ainda tem mais de 100 pessoas aqui ouvindo a gente, querendo ouvir mais. Eu vou até pedir para vocês, por favor, coloquem aí no chat que assuntos mais vocês gostariam que a gente abordasse. De repente, eu acho que essa trilha de conteúdo, né, Renato, Danilo, acho que é super importante. Tragam aí que assuntos que vocês gostariam. Não vai dar, infelizmente, para responder a todas as perguntas agora. Eu vou pedir a gentileza ao Renato, a gente vai passar as perguntas para ele, Renato. E aí depois... Léo, se pudesse, uma sugestão, gravar em PDF essa apresentação e as pessoas que quisessem entram em contato com vocês e talvez possa ajudar. Perfeito. Legal? A gente manda também por e-mail. Gente, muito obrigado. Obrigado, Renato, de verdade. Foi excelente. A gente teve picos aqui de muito participativo, muitas perguntas. Danilo, obrigado pela moderação. E a gente conclui aqui mais uma sessão do webinar. Obrigado a todos. Contem conosco nessa jornada aí, né, Renato? Contem conosco, a jornada do conhecimento e também, efetivamente, como parceiros aí para fazer com que a instituição de vocês também consigam atingir, ampliar, sobretudo, a sua excelência em qualidade, né? Porque essas novas regulações elas também servem para a gente maximizar a nossa qualidade, a qualidade que a gente oferece, a melhoria do cuidado, né, no final das contas. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, a participação dos speakers, do moderador, e até o próximo webinar. Muito obrigado.